Olá, me chamo Vitória Raquel. É uma honra poder estar aqui depois de um bom tempo para falar sobre algo que faz parte do meu ministério, que é a área de relacionamentos. Estou aqui para falar para você sobre como nós podemos viver uma solteirice plena em Cristo Jesus. Acontece que eu entendo o que você está vivenciando nesse momento. Eu entendo como é ter 21 anos e congregar numa igreja saudável e servir ao Senhor e ver pessoas da sua idade já namorando, noivando ou até mesmo prestes a começar. Eu sei bem como é no período de acampamento, ter aquela expectativa boa em conhecer novas pessoas, mas observar que a maior parte do ciclo das amizades já não tem pessoas da sua idade disponível para construir um relacionamento. Sabe por que eu entendo isso? Porque na igreja que congrego não tem tantos jovens da minha idade para se conhecer em relação a construir um relacionamento, e eu quero falar nesse vídeo que a gente não está à caça de um relacionamento. A gente está disponível para o que o reino de Deus precisa. Isso mesmo. Existem momentos da nossa vida que a gente se percebe vivenciando uma vida tediosa, sendo que eu acredito que é no momento onde nós fazemos da nossa rotina algo bom, mesmo em meio ao cansaço, meio. Então estou aqui para falar com vocês que têm seus 20 e poucos anos, eu tenho 21 anos, e se você é mais jovem que eu, fique à vontade aqui também porque vai ter conselhos em relação a isso. Quero começar falando para você que se você é aquela pessoa que está na igreja e que ama o Senhor, busca servi-lo de todo o seu coração, só que está percebendo-se afogada por esse tédio na solteirice, temos algumas coisas para reajustarmos e colocarmos no altar, entregando ao Senhor e deixando que Ele leve esses fardos, porque precisamos, jovens, quebrar os jugos. Quebrar os jugos. Quanto mais quebrarmos esses jugos, vai ficar mais fácil de entender as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus. Primeiro ponto: não busque pretendentes. Não fique procurando, caçando no culto qual é a pessoa que o Senhor quer que você vivencie um relacionamento. Não. Seja cautelosa com o seu coração. Se cuide. Tenha uma vida com o Senhor. Não vá para cumprir um ritual. Vá para adorar o Senhor, a entregar a Ele, a orar, a interceder pelo povo dele. Segunda coisa, busque contentamento na sua rotina. Talvez seja mais desafiador aqui, porque estamos acostumados dia após dia a vivenciar uma rotina. Às vezes a nossa rotina está uma bagunça, está caótica e você não está entendendo. Você está tendo poucos minutos com o Senhor e está se contentando. Isso é normal. Isso não é normal, gente. Quando a nossa rotina atrapalha de buscarmos a Deus, a gente percebe que há uma angústia na nossa vida, há uma carência que vai ser levantada. E você somente pode suprir isso nele. Porque primeiramente, gente, se você quer conhecer uma pessoa, você tem que conhecer Cristo por inteiro. Porque não faz sentido você conhecer alguém se antes você conhecer Cristo por inteiro. Vi uma frase da... Como é que eu posso dizer? Uma frase no perfil da Juna Hayashi, que ela fala que você às vezes quer que um pretendente seu, que venha a ser seu marido, seja chamado ministerial, para ministrar a palavra, mas você nem leu a Bíblia toda ainda, você ainda nem adquiriu intimidade com o Senhor profundamente, e você está exigindo coisas que nem você se permitiu viver. Não é normal deixarmos nos afogar por essas coisas. E eu entendo você, porque eu estou vivenciando isso. Tem sido um tempo de realmente
ser esmagada nessa área e o ponto de também ser levantada e restaurada? Que nem um bebezinho que ele está aprendendo a andar, ele está reaprendendo a confiar inteiramente em Cristo Jesus. Não somos mais criança, gente. A gente já é uma mulher em Cristo Jesus. Se você é pré-adolescente, adolescente, você vai se tornar uma mulher que Deus quer que você seja. Só que é importante você não baixar a régua para as coisas do Pai. Para as coisas do Pai. Porque se você não se aprofunda no que Ele quer, você é esmagada pelos julgos, pelo fardo. Você não o escuta ou você coloca uma venda nos seus olhos e você não enxerga. Deus, eu queria tanto isso. Pois é, tá na hora de esmagar isso que você diz, eu quero isso, se eu não viver isso, eu não vou ser feliz ou algo do tipo. Tá na hora de esmagar esse peso e deixar que o Senhor cuide disso para você. Se você não se cuida, saiba, não é o outro que vai cuidar de você. Se você não se ama, saiba, não é o outro que vai amar você. Se você não fala palavras de afirmação para você, saiba, o outro não vai falar para você. Se você espera que seja abraçada por outro, entenda. Se você não abraçar outras pessoas, se você não servir outras pessoas, não espere que a outra vai suprir algo que tem que começar em você. Se você espera alguém para ler a Bíblia junto, tá na hora de começar por você. Se você espera alguém que tem um chamado ministerial, tá na hora de ministrar você. Se você quer muito um sonho, está na hora de sonhar os sonhos de Deus para você. A primeira coisa que falamos foi sobre não procurar pretendentes. Porque quando procuramos, a gente está colocando a expectativa toda nessa pessoa e não em Deus. Segunda coisa, desenvolva uma rotina saudável. Se pela manhã você normalmente acorda num susto, tá na hora de comprar talvez um alarme. Se você é aquela pessoa que dorme mais um pouco de tempo, coloca o alarme, desliga e volta a dormir, tá na hora de comprar um despertador que não seja o celular. Está na hora de levantar, abrir a janela e dizer obrigada, Senhor, que dia lindo, que sol bom. Deus, Ele quer isso novamente, sabe, irmãs? Ele quer isso. Ele quer isso, Ele quer essa essência em nós. Porque no início, no começo de tudo, Ele chamou o homem para um relacionamento para com Ele conversava com Adão todos os dias. Todos os dias. Ele se preocupava com o filho. Ele tinha cuidado com o filho. E agora, mediante a ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para que nos guiássemos ao acerto, ao triunfo, as maravilhosas promessas do Senhor. Como pode o Espírito Santo ser algo menor na nossa vida? Ele é maior que tudo. Então anele por esse relacionamento com Cristo. Converse com o Espírito Santo, ele vai ser seu melhor professor. Ele vai te direcionar a qual é a pessoa certa. E saiba, a pessoa certa tá longe de ser perfeita, tá longe de ser que nem um dorama, longe de ser que nem um filme que você gostava muito. E esse vai ser uma temática para um próximo vídeo, que eu vou falar sobre filmes que eu recomendo assistir e outros filmes que eu descartaria da minha lista de filmes para assistir. É importante anelarmos por Cristo. Terceira coisa. Não, é a quarta. Ai, desculpa, gente. É a quarta coisa. Leia bons livros. Isso. Leia bons livros. Não tô conseguindo me concentrar, Vitória. Eu recomendo você sempre explicar cada parágrafo que você tá lendo para você mesmo. Mas isso vai fazer sentido? Sentido, Vitória? Faz sentido. Eu prometo que isso vai melhorar. E caso não, eu prometo que isso vai melhorar a forma de você ler, de sentir o aproveitamento. Se você percebe dificuldades na sua aprendizagem, eu recomendo fazer terapia.
porque eu faço terapia. Eu tava falando, aliás, sobre isso, que eu tava tendo uma dificuldade para me concentrar na leitura. Não é só você, irmã. Acho que a gente não deve ter esse peso de dizer somente eu tô vivendo isso. Todos nós estamos nesse barco. Estamos querendo ser mulheres melhor, mulheres lapidadas, mulheres que entendem seu valor em Cristo, mulheres que vão ser encontradas, que nos leva ao quinto ponto. Seja encontrada. Seja encontrada. Tem um contexto de uma frase de C.S. Lewis, eu não sei exatamente se é essa frase, mas eu vou estar deixando aqui. O coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve buscá-lo antes de achar esse coração. Então, se esconda em Cristo Jesus, desperte o mistério. Mas o mistério não é joguinhos, fuja de joguinhos. O mistério é você buscar a Cristo, você servir a Ele, a você conversar com pessoas sábias, a você crescer profissionalmente também, mas crescer de um modo não é dizer eu sou capaz de tudo, mas dizer, Senhor, eu sou fiel ao que o Senhor me deu. Eu quero ser fiel ao que o Senhor me deu. Eu quero ser diligente com o tempo que o Senhor me deu. Eu não quero focar minha atenção em outra coisa, a não ser me concentrar no que o Senhor está me dando agora. Então, busque ser uma pessoa, sabe? Monte um skincare, faça terapia, faça consultas, academia, se alimente melhor, faça uma refeição nova, monte o seu próprio café da manhã. Isso é muito bom. Isso exerce também uma parte do nosso cérebro de criatividade e nos dá também a possibilidade de termos contentamento com a nossa rotina. Aquela rotina onde tem intimidade com Deus, ela passa a ser uma rotina bem melhor. Não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente conversa com Deus, a gente percebe que o tempo rende mais. Agora, quando a gente não conversa com Deus, a gente percebe que a vida é tão corre-corre. Já passaram por isso? A vida parece tão corre-corre. Agora, quando você tem tempo para Deus, as coisas multiplicam de uma forma extraordinária, irmão. Extraordinária. Irmãos também, talvez tenha alguém vendo assim, não sei. Porque aqui é dividido entre pessoas jovens, mulheres, meninas, e também tem perfis de homens que acompanham aqui. Obrigada, aliás, a você que acompanhou isso. E isso são algumas formas de como ter uma solteirice abundante.